Queria começar aqui divulgando aqui uma mensagem que está sendo distribuída pela minha amiga Sheila Figlars, de Curitiba, protestando contra a declaração do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, que propôs a realização de um plebiscito entre os palestinos para decidir se Israel deve ser transferido para o Alasca, Europa ou Canadá. Olha que não é bonito, né? Quer dizer, agora os palestinos decidem onde fica Israel. Então, pelo menos nós podemos fazer um plebiscito para decidir onde fica o Mahmoud Ahmadinejad. Eu sugiro que eu mande logo para o inferno, para a puta que eu pariu. Porque isso aqui é uma coisa de uma arrogância, assim, absolutamente psicótica. Agora, veja, o mais incrível é o seguinte, é que Israel aceita o palestino como cidadão israelense. Tá certo? Então eles vão entrando, imigrando para dentro de Israel. Daqui a pouco eles fazem esse plebiscito dentro de Israel mesmo. Quer dizer, como cidadãos israelenses, eles propõem a transferência de Israel para o Canadá, para a Europa ou para o além. E, na verdade, é isso aí que o Mahmoud quer chegar. Né? Ele quer que Israel desapareça do mapa. Ele já disse isso várias vezes. Né? E o pior é que ele diz isso, e ele diz que isso é uma sentença divina. Eu não sei onde está esse raio de sentença divina, só pode estar na cabeça dele. Né? Mas esses caras são assim, eles se identificam, né, com a vontade de Deus, com o imperativo. Já dizia Antônio Gramsci, né, que a autoridade do partido tem que ser um imperativo categórico, um mandamento divino. Todos esses caras pensam assim. Né? Esse negócio de movimento revolucionário começa por volta do século XIV e XV, justamente quando os caras metem na cabeça que o juízo final estava demorando muito e que eles não iam esperar, eles iriam fazer imediatamente. Então cada um deles se transforma no Cristo Vingador, pega o chicote e sai aí castigando a humanidade. Todos eles acham que são Deus, no fim das contas. Todos psicóticos, são inimigos da humanidade. E essa história do movimento revolucionário, que note bem, é uma coisa que só existiu numa determinada civilização, que é a nossa, e durante um certo período de tempo. A humanidade, em geral, não conhece o movimento revolucionário. Quer dizer, não é uma coisa constante da história humana. É uma anomalia acontecida numa civilização e numa época em particular. Então, assim como começou, vai ter que terminar. Quer dizer, a humanidade vai ter que se livrar do movimento revolucionário mais dia menos dia. Agora, em consonância com essa proposta do Ahmadinejad, note bem, agora é oficial. As organizações terroristas apoiam a candidatura Hillary para presidente. Ou seja, não é só Fidel Castro e Hugo Chávez. Né? Agora saiu aqui uma declaração do Ala Senacré, chefe das Brigadas de Mártires Al-Aqsa, um grupo terrorista. E esse é só um dos muitos. Existe aqui um livro do correspondente do World Net Daily em Jerusalém, chamado Aaron Klein. O livro chama Schmoozing with Terrorists, fofocando com os terroristas. Ele dá lá uma lista enorme de terroristas que estão aí promovendo a candidatura Hillary. Porque sabe que o programa da Hillary é justamente retirar as tropas americanas do Iraque e deixar o campo aberto para o maior banho de sangue, né, da história do século XXI. O XX já acabou. Eu acho que com o século XX ninguém vai conseguir competir em matéria de banho de sangue. Mas o XXI está querendo chegar próximo. A hora que sair o último soldado americano do Iraque, já vai começar o morticínio, exatamente como aconteceu no Vietnã. E aqueles malditos pacifistas, o pessoal do Flower Power dos anos 60, todo mundo, né, fazendo força para os americanos saírem do Vietnã. A hora que saíram, morreu o quê? Morreu 1 milhão de vietnamitas civis e mais 2 milhões no vizinho Camboja, tá certo? 3 milhões de pessoas. E todo esse pessoal pacifista, os jovens idealistas dos anos 60, são todos culpados por isso. Quer dizer, isso aí não tem mais como esconder. Parece que tem alguém no telefone. Vamos ver quem é. Oi. Quem é? Olá, tudo bom? Tudo bem, quem é? Aqui é Juan de Canérica. Tô falando de Canérica. Tudo bem? Ô, Grande, eu entrei agora, eu tava ouvindo os antigos gravações que tinha tua, e tentei ligar, consegui falar com você agora, nem sei sobre o que você tá falando nesse instante, vi que... Eu estou falando mal do Ahmadinejad. Oi? Estou falando mal do presidente Ahmadinejad. Ok. Bem, a minha questão que eu quero colocar para o senhor é que eu saí do Brasil, eu sou advogado lá no Brasil. Eu saí, e inclusive nas algumas gravações eu ouvi você recomendando às pessoas, para os jovens que tivessem juízo, que saíssem fora. Porque o Brasil realmente não tem mais o que esperar devido a tudo que está acontecendo.
Eu queria que você falasse um pouco para mim sobre essa questão da sociedade brasileira, da hipocrisia do povo, porque eu tenho várias críticas que eu entendo, que eu vejo na sociedade brasileira. Eu queria que você me falasse da sociedade brasileira mesmo, os pontos ruins da sociedade brasileira. Ora, você está fazendo aí uma experiência que eu fiz pela primeira vez quando vim para os Estados Unidos em 1986. Eu já era um homem adulto, casado, pai de vários filhos, e eu pela primeira vez eu descobri que os problemas humanos tinham solução. Porque durante 4 décadas eu tinha a minha experiência brasileira, me indicava assim que praticamente tudo era impossível. Você sabe que o Brasil é um país em que dar certo é uma exceção. E como é uma exceção, né, então naturalmente provoca inveja, reações malignas. Quer dizer, o fracasso é de certo modo obrigatório. O Brasil é o país dos caranguejos no balde. O caranguejo quer sair do balde, os outros penduram a perna dele para o bicho cair de novo. Fica todo mundo torcendo pelo fracasso do vizinho, tá certo? E de repente eu encontrei aqui uma sociedade ao contrário, as pessoas queriam que as outras fossem para frente, todo mundo queria o progresso geral, né? Inclusive essa coisa da ajuda mútua, no Brasil a palavra que mais se fala é solidariedade. Solidariedade quer dizer meter a mão no bolso do cara, comer a mulher dele, né, enganar o sujeito. Isso é que é solidariedade brasileira. De repente a gente chega aqui e vê uma sociedade onde a solidariedade existe mesmo, não com esse nome, ela nem tem nome. É uma coisa espontânea. É curioso que o meu irmão que tinha morado aqui, que conhecia outros países também, ele me dizia antigamente, falou, dos povos do mundo só o americano tem coração. E eu hoje, que eu estou aqui já faz 2 anos, eu vejo que isso é verdade. Os Estados Unidos são diferentes dos outros países. Completamente diferente. E a gente aqui tem essa experiência que chega a ser chocante, porque é aí que você tem mesmo a medida do que pode ser a vida humana. A medida de como Deus fez o ser humano. Ele não fez o ser humano para ser perfeito, maravilhoso, mas foi feito para ter aquele mínimo de amor ao próximo, sem o qual a sociedade humana não é possível. O senhor Santo Agostinho diz que a base da sociedade humana é o amor ao próximo. Isso é, o amor ao próximo não é uma coisa que deve ser, é uma coisa que existe realmente, que é parte constitutiva da espécie humana. E parece que no Brasil não, quer dizer, o normal é você ser invejoso, você querer mal ao outro, e quando você tem um pouquinho de amor ao próximo, você, ou pelo menos aquela aparência de amor ao próximo, que faz você participar de uma ONG para socorrer favelados, você já acha que você é um santo só por causa disso. Quer dizer, o Brasil é um país de santidade é barata. Quer dizer, basta o sujeito não ser batedor de carteira, não ser traficante, tá certo? Não ser político corrupto, pronto, já virou um santo. Isso quer dizer que a medida da qualidade humana no Brasil é muito baixa. Tá certo? Quantos anos de atraso em relação a esse país aqui? Não é uma questão de atraso histórico. Não é bem isso, porque eu não acredito no progresso histórico. Eu acredito, se você estudar bem a história, você vai ver que umas coisas vão para frente, outras vão para trás. Quando um negócio está melhorando, o outro está piorando. Né? E no fim eu acredito na sentença do grande historiador alemão Leopold von Ranke, que dizia, todas as épocas são iguais perante Deus. Tá certo? Não existe a época mais iluminada, a época mais esclarecida, a época das trevas, isso aí não existe. Tá certo? Hoje em dia, por exemplo, todo mundo acha que está no cume da evolução humana, da sabedoria humana. É porque não estudaram a história suficiente para você perceber quantos conhecimentos foram perdidos. Quantas coisas se sabiam 50 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, 1000 anos atrás, que foram totalmente esquecidas. Né? O historiador da ciência, filósofo da ciência, Jean Fourastier, já dizia que nós temos que estudar, junto com a história da ciência, nós temos que estudar a história da ignorância, quer dizer, ver o conhecimento que foi perdido. Mas é claro, isso é vamos dizer, um preceito de método científico elementar. Se você conta a história só dos conhecimentos que foram adquiridos, você tem uma impressão de progresso extraordinário. Agora, faz ao lado a conta dos conhecimentos que foram perdidos, você vai ver que, na melhor das hipóteses, deu empate. Então não é uma questão de estar mais para frente, mais para trás. Eu sempre evito usar essa metáfora do atraso e retrocesso, porque na história não existe nem atraso nem retrocesso. A história não tem um ponto de chegada ideal do qual nós estejamos nos aproximando. Tá certo? Não existe nem melhoria em sentido absoluto, nem pior em sentido absoluto. Tá certo? Você vê, se você estudar a história do século XX, por exemplo, durante o período que estavam em ascensão essas ideologias medonhas, comunismo, nazismo, etc., também foi um período de florescimento intelectual extraordinário nos países do Ocidente. Na França, na própria Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Tá certo? Foi um período, vamos dizer, que para o estudioso de filosofia, comparado com o que nós temos hoje, é quase paradisíaco.
tá certo? Porque hoje os grandes filósofos que ainda existem são completamente ignorados pelo establishment acadêmico, que só estuda esses brocoió, tipo Michel Foucault, Derrida, esse bando de pateta, vigarista, canalha, né? Que não são filósofos, mas de maneira alguma, e que são levados a sério, quase como se fossem deuses, como se fossem profetas, né? Agora, na primeira metade do século XX, você tinha ao mesmo tempo vivos Edmund Husserl, Max Scheler, Louis Lavelle, Xavier Zubiri. Era assim, um florescimento intelectual fora do comum, ao mesmo tempo onde a estupidez, o reino da estupidez, estava crescendo dentro da própria Alemanha, na Rússia, na França então nem se fala. Quer dizer, as duas coisas coexistem, a inteligência e a burrice, o mal e o bem, está entendendo? Elas coexistem e elas crescem simultaneamente. Então não é questão de atraso ou retrocesso. Não é que o Brasil está atrasado em relação aos Estados Unidos. Ao contrário, os Estados Unidos hoje está, vou dizer, moralmente está decaindo muito. Tá certo? Você não se compara já. Existe até um livro escrito por um músico húngaro, cujo nome não é que eu esqueci, é que eu não consigo pronunciar. Né? E o livro chama A Guerra Americana dos 30 Anos. Tá certo? Ele diz que aqui dentro existe uma guerra mesmo, nos últimos 30 anos, e que os Estados Unidos estão perdendo. Porque tudo está piorando, a educação está piorando, o nível moral das pessoas está piorando, tá certo? Tanto que por isso mesmo que eu tenho que fugir dos grandes centros. Se você for para Nova York, por exemplo, só vai encontrar a mesma decadência. Então a gente vem um pouco mais para o interior, onde as virtudes americanas tradicionais ainda existem. Aqui, eu sei o que é solidariedade, eu sei o que é amor ao próximo, porque eu senti assim que eu cheguei. Que todo dia vinha um vizinho aqui perguntar se ele precisava de alguma coisa, vinha trazer uma florzinha, vinha trazer um bolinho, vinha trazer um docinho, tá certo? Todo mundo com um sorriso o tempo todo. E essa conduta não mudou, porque se dissesse, não, era apenas como é que diz, a surpresa da chegada. Não! Eles continuam tratando a gente assim até hoje. Todas essas velhinhas aqui, a coisa mais maravilhosa que tem nos Estados Unidos são as velhinhas. As velhinhas são um doce de coco, são, vamos dizer, um primor de civilização e de humanidade. É uma coisa que no Brasil, se você procurar, você só vai encontrar em lugares muitíssimo atrasados. Tá certo? No interior. É exatamente o tema daquele filme, A Central do Brasil. Quer dizer, o neguinho saía do inferno urbano, voltava para o interior, lá no interior, então ele descobria um povo que ainda tinha religião, tinha amor ao próximo, tinha decência. Mas, bom, aqui também acontece a mesma coisa. É só que a quantidade é que é diferente em relação ao Brasil. Aqui tem muito. Tá certo? E para nós que viemos de lá, é um susto. Né? Eu vejo aqui, olha, aqui faz 2 anos que eu estou aqui, faz 2 anos que ninguém me olha de cima, faz 2 anos que ninguém me sacaneia, faz 2 anos que ninguém me dá um pontapé na bunda, tá entendendo? Faz 2 anos que ninguém se faz de importante para cima de mim, a gente começa até a sentir falta, porque no Brasil você não pode ir num caixa de banco que ele te olha como se ele fosse um ministro de Estado e você fosse um merda que está ali pedindo favor. Né? Agora chega aqui, as pessoas são tudo educadas, com exceção de uma camada social. Digo, qual é a camada social? São os caras beneficiados pelo Social Security. Os caras que vivem do Social Security e que são predatórios, esses são os únicos caras arrogantes. Tá certo? Porque, como o Estado os ajuda, eles começam a se achar importantes. Né? Então, o cara que não trabalha, tá certo? Que vive por conta do Estado, esse é o gostosão. Tá? Só essas pessoas que são a minoria ínfima. Mas, no geral, a população aqui da Virgínia é um doce. Eu amo esse Estado. Eu nunca pensei que eu fosse ser tão bem tratado na minha vida. E acho que a sua experiência deve ser mais ou menos a mesma. Perfeito, exatamente a mesma. Aqui é um lugar, qualquer coisa que você faz, as pessoas sempre vai excelente, você consegue, você vai chegar onde você quer. Todo mundo incentiva todo mundo. No Brasil, olha, eu estou com 60 anos, faz 60 anos que eu cheguei no planeta Terra. Desses 60 anos eu vivi 58 no Brasil. Eu digo, eu nunca tive uma única ideia que alguém me dissesse que ia dar certo. Nunca! Exatamente, a mesma coisa. Nunca. Eu tive revendo, não é impressão, não. Eu tive revendo a minha vida, eu revendo muito a minha vida, né? Quando eu tiver 80 anos, vou escrever um livro de memória e contar essa merda toda. Desde a primeira vez que eu abri a boca e disse, vou fazer tal coisa, todo mundo disse, não vai dar certo, você é uma besta quadrada, cala a boca, burro. É um negócio impressionante, rapaz. É foda. Aqui, só para me finalizar, o Brasil vai virar Cuba ou não vai virar Cuba? Eu vou desligar. Um abraço. Olha, agradeço a sua pergunta. Ver, Cuba e a Venezuela são os laboratórios do comunismo latino-americano. Tá certo?
Então, o que for sendo aplicado na Venezuela, inspirado diretamente pelo Fidel Castro, vai ser aplicado mais dia menos dia no Brasil, tá certo? Um pouco mais tarde, por quê? Porque o Brasil é do tamanho de um continente, não é fácil você fazer isso aí. Você vê aqui, para implantar o comunismo no Brasil pelo método leninista, seria preciso um banho de sangue maior do que houve na Rússia, tá certo? Isso aí nem mesmo os comunistas querem fazer, quer dizer, eles querem um negócio com vaselina, eles querem no macio. Por quê? Porque eles aprenderam isso em Antônio Gramsci. Quer dizer, não vale a pena você sair matando todo mundo, é melhor você meter a mão no bolso deles, que é mais tranquilo. Então, você vê aqui na Venezuela, já está lá na Assembleia Nacional vários projetos de lei que definem o que vai ser a Venezuela daqui a pouco. E o que for a Venezuela será, vamos dizer, o restante da América Latina, mais dia menos dia, se a gente não fizer parar essa brincadeira. Então, veja aqui, entre outras coisas, ficam expropriadas todo o serviço de saúde privada é expropriado. Passa tudo, né, para o Estado, né? Agora, só se dará atendimento privado a pacientes que paguem em dólares ou euros, quer dizer, exatamente como em Cuba. Em Cuba, que se você chegar lá com dólares ou euros, você é um ser humano. Agora, se você nasceu lá e é um cubano, tu é um orangotango, um chimpanzé, tá sendo na melhor das hipóteses. Então, você é um tatu-bola, uma minhoca, tá entendendo? E vão pisar em cima de você. Olha, esse negócio de comunismo é tão terrível, tão terrível. Eu morei na Romênia, logo após o fim do comunismo. E a gente via que a mentalidade comunista já tinha entrado na cabeça das pessoas. Então era assim, se você gritava com o romeno, ele instintivamente obedecia, porque ele pensava, esse cara é da Securitate. Securitate é a KGB. Meia hora depois ele lembrava que a Securitate não existia mais e ficava com raiva. Mas na hora ele já tinha o instinto de obedecer. Tá certo? Vamos dizer, a coisa da corrupção, da propina, do tráfico de influência, era o tempo todo. Quer dizer, o comunismo destrói a alma de um país e depois, não pensa assim, depois volta tudo ao normal. Volta tudo ao normal, uma pinóia, isso leva gerações para reconstruir, tá, um ser humano. Isso é como a loucura. Veja, se o sujeito ficar maluco, tá certo? Você pode tirar ele, às vezes, de uma crise esquizofrênica mediante um eletrochoque. O eletrochoque salva a vida. Tem gente que fala contra, mas salva a vida. Eu já vi isso acontecer. Tá certo? Parente meu, amigo meu, que tá um maluquinho, doido de pedra, não falava coisa com coisa, toma eletrochoque, o nego volta. Mas acontece o seguinte, se ele ficou muito tempo no estado esquizofrênico, tá certo? Ele perde a integridade, o senso de integridade da própria vida. Tá entendendo? E daí, o eletrochoque pode tirá-lo da crise, mas não reconstitui mais, vamos dizer, a personalidade verdadeira. O sujeito vai sempre ficar uma espécie de Frankenstein, com os pedaços colados, tá entendendo? E um país a mesma coisa. Agora, a coitada da Romênia teve 20 anos de fascismo e mais 40 anos de comunismo. Depois vem a democracia, você pensa que vai ficar tudo legal? Não vai nada. Está tudo estragado. E pior é o seguinte, a gente vê que é um povo maravilhoso, a gente vê pela sua cultura, tá certo? A Romênia é um país onde todo mundo fala 2, 3 línguas. Tá, e assim, na Romênia, puxava papo em francês com os caras e eles respondiam em francês perfeito, melhor que o meu. Daí eu falava, como é que você sabe tanto francês? O sujeito falava, com todo orgulho, eu tive 2 anos de francês no ginásio. No Brasil, se o nego não fala francês, como ninguém fala, você pergunta, por que você não fala francês? Daí ele responde, é porque eu só tive 2 anos de francês no ginásio. Você tem alguma coisa errada. Agora, o romeno é um povo culto e esforçado, muito inteligente e um povo bom. Mas acontece que os costumes, as relações humanas já estão totalmente deterioradas. A lavagem cerebral foi tanta que já estão tudo doidos. Não ouvi o que você disse. Fale mais alto, por favor. Muito bem. Então vamos passar para outros assuntos. Já tem outro chamado aí? Vamos lá. Pronto. Alô, Olavo. Alô? Alô, Olavo. Marcelo de São Paulo. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Olavo. Bom, seguinte, Olavo, um texto do Ipojuca Pontes, publicado aí no dia 1º desse mês no Mídia Sem Máscara, ele faz alusão lá a algumas declarações do Dirceu sobre essa questão do acesso à informação. Ele propõe o seguinte, uma nova lei de comunicação eletrônica de massa e que avance na democratização do acesso à informação
e no controle social dos meios de comunicação. Ah, você sabe o que é isso? Controle social quer dizer o controle deles. Fica tudo na mão deles. Eles dizem que é a sociedade humana. Eles são até Deus, por que eles não vão ser a sociedade brasileira? Esse aí é cabo do Fidel Castro, del comandante. É cabo ou rabo, não sei o que ele é. Mas é o subchefe do Alibaba Lula. Ele diz que é o coma andante, né? O que eu quero dizer é o seguinte, você estava agora falando do palco de experiências na América Latina, e nós somos um dos tubos de ensaio aqui. Domingo à noite, apareceu o Franklin Martins na Rede TV, em entrevista. Aliás, ele é bastante antipático, enfático nos pontos de vista dele, um chato de galocha rigorosamente, falou da TV pública, mas o pessoal que estava entrevistando, não me recordo quem era Maria Lídia, tenho certeza, e pergunta para ele exatamente da questão do controle social do meio de comunicação, quer dizer, no que consistiria. E aí ele sai de fininho, dizendo o seguinte, olha, não vai ter controle nenhum, veja que não se praticando o ilícito, não violando as normas, as TVs comerciais vão ter os seus contratos naturalmente renovados, tal como eu suponho a TV de Caracas esperava e não teve. Bom, a minha pergunta é só sobre o seu ponto de vista, pessoal, o que você acha? Quer dizer, quem que mente na verdade aí? Porque a corja é uma só. Você sabe que a turma é uma só. E o objetivo deles é um só. É o Franklin Martins que mente, e é diversionista aí no caso, é o José Dirceu, que está sendo franco, pelo menos uma vez na vida, ele que é quase um estelionatário, né? Ambos mentem, todo o PT mente. O que é que você acha, Olavo? Muito bem, então, seguinte, você sabe que eu não só fui militante de esquerda quando era jovem e mais idiota do que eu sou agora, mas eu estudo essa porcaria há 40 anos, né? Eu li o Lenin praticamente inteiro, li o Trotsky, um montão de coisa do Trotsky, li Karl Marx, li Stalin, estudei a história do negócio, tá? Eu acho que hoje eu estou começando a entender a psicologia de comunista, tá certo? Então, é o seguinte, em primeiro lugar, os planos que eles têm são sempre flexíveis. Quando eles dizem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você não precisa ligar muito, não. Você fica sabendo o seguinte, que eles vão fazer o que for melhor para eles na ocasião. Quer dizer, mudar de planos, tá certo? Como quem troca de cuecas, é natural no movimento comunista. Então, não adianta você discutir este ponto em particular ou aquele ponto em particular, você vai sempre errar, tá certo? Se você ataca uma ideia que eles estão tendo, você pode ter certeza, ataca um plano deles, você pode ter certeza que eles já têm o plano B, C, D, E, F, G, H, o alfabeto inteiro. É sempre assim. Então eles sempre te enganam. Por exemplo, esse negócio do controle dos meios de comunicação. Ora, a esquerda já controla os meios de comunicação desde a década de 70, pelo menos. Tá certo? Quer dizer, na década de 70, o Partido Comunista já tinha o controle total da Bolsa de Emprego no jornalismo paulistano. Isso eu sou testemunha, eu vi isso. Tá certo? De maneira que eles que decidiam quem entrava e quem não entrava, tá entendendo? Então, aos poucos, eles foram tirando todos os camaradas que eram da direita, tá certo? Mas da direita mesmo. E botaram no lugar o quê? A direita biônica, que é os tucanos, tá certo? Então, Tucano e PT, os dois vêm da USP, quer dizer, aquilo é uma trama que foi concebida já naquela época, com apoio, inclusive, de fundações estrangeiras, Fundação Rockefeller, que é a mãe da esquerda latino-americana, tá certo? Então, esses caras fizeram um plano conjunto, seguindo aquilo que Lenin chamava estratégia das tesouras. Quer dizer, eles criam um partido que representa a esquerda e outro que representa a direita, mas não é a direita em si mesmo, é a direita da esquerda. Assim como na Rússia, por exemplo, Trotsky era a esquerda e Stalin era a direita. Não é isso? Quer dizer que é um cara mais radical e outro mais moderado, mas radicais e moderados na mesma coisa, eles estão indo na mesma direção. O próprio Fernando Henrique confessou que entre nós, tucanos, e o PT, não há divergência ideológica e nem mesmo estratégica. Há apenas uma competição política, isso é uma disputa de cargos. Quer dizer, ambos estão no mesmo plano, socialista, globalista, etc, etc. Estão indo na mesma direção. Então, se você remove a direita e coloca a direita da esquerda, logo o pessoal acostuma com isso. Essa operação foi feita, em primeiro lugar, na própria mídia, onde o máximo de direitismo admissível, até uns anos atrás, era o tucanismo. O tucanismo, então, é aquele liberalismo inócuo, ateu, que só argumenta na esfera econômica e argumenta em termos de eficiência. Quer dizer, eu sou a favor do capitalismo, o capitalismo é mais eficiente. A argumentação inteiramente amoral
onde você não coloca em discussão o problema dos valores, tá certo? Então, com isso, já era uma direita castrada, manipulada, tá certo? Muito bem, eles dominaram tudo. Então, a partir da hora que sentiram segurança nisso, deram mais um passo. Começaram, vamos dizer, com a apologia aberta dos santos do panteão comunista. Então, era assim, era puxação de saco de Che Guevara, de Fidel Castro, de Oscar Niemeyer, o tempo todo. A imprensa cultural, por exemplo, era 100%, tá certo? Só badalação de esquerdista, os mais desclassificados, o lixo, o subnitrato do pó de merda intelectual era de repente divinizado, tá certo? Então aconteceu até que o seu Emir Sader virou intelectual. Quer dizer, que é uma coisa que em nenhum país civilizado uma coisa dessa pode acontecer. Tá certo? O homem que escreve Getúlio com LH é o intelectual. Então, Leonardo Boff, Frei Beto, foi a promoção geral dessa gente. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é fazer de conta que o atual estado de dominação é o contrário. Então, de repente, eles que dominam a mídia começam a protestar que a mídia é direitista. O que quer dizer direitista? Quer dizer que o esquerdismo que eles... a dose de esquerdismo que eles conseguiram na mídia não é suficiente para as suas ambições. Então, você acusa de direitismo os seus próprios companheiros de ideologia, e eles aceitam. Por quê? Porque eles também querem, vamos dizer, a esquerdização maior. E assim vai entrando, dominando tudo, sempre se fazer de coitadinho. Eu contei aqui a história do meu amigo. Quando era jovem, tinha um amigo que gostava de se fechar num quarto, bater nas pessoas, e ele mesmo batia e ele mesmo gritava: ai, socorro, não me bata mais. Daí abria a porta, saía ele, né, íntegro, perfeito, e o outro estava lá estendido no chão. Esse pessoal comunista faz a mesma... Aliás, o cara era comunista, como eu também era na época. Tá? Esse pessoal faz a mesma coisa. Ele bate e chora, bate e chora, bate e chora. O pessoal do lado de fora não está sabendo o que acontece, acredita. Tá certo? Então, os caras fazem passeata na frente da Folha de São Paulo, meu Deus do céu, contra a dominação direitista da mídia. Cadê o direitista da redação da Folha? Não tem nenhum. Eles botaram todos para fora. Tá certo? Queimaram a revista Veja essa semana, Olavo. Ah, pois é. Agora, você vê, a própria Veja, que é antipetista, tá certo? A Veja apoia a esquerda em todo o fronte cultural. Uhum. A Veja é feminista, gaysista, abortista, tudo que não presta. Então, o máximo de direitismo que existe no Brasil, a extrema-direita, é a Veja. Porque a Veja ataca a corrupção do PT. Quer dizer, você dizer que o negro roubou, agora virou direitismo, e até extremismo de direita. E daqui a pouco isso vai ser proibido. Então é o seguinte, eles já removeram tudo para a esquerda. É que nem a piada dos ingleses que dizem que quando sobe o Partido Trabalhista, ele leva a Inglaterra mais à esquerda que pode. Daí vem os conservadores e tratam de conservá-la exatamente aí. Tá certo? Então já é o conservadorismo infiltrado. Se não fosse a Thatcher para dar um jeito nisso naquela época, a Inglaterra já estaria comunista. Aliás, a Inglaterra está indo para o brejo graças a essa gente também. Né? Por falar em Inglaterra, parênteses. O governo inglês desmentiu aquele negócio de que o ensino do Holocausto foi removido das escolas. Quer dizer, não é uma iniciativa do governo inglês. Eles negam peremptoriamente que tenham feito essa estupidez. E eu acredito que o governo inglês não chegaria a esse ponto. É que tem muitas escolas na Inglaterra, deve ter algum movimento organizado, alguma ONG, que está manipulando as escolas, e daí isso aparece, começa a generalizar tanto que parece que foi o governo, mas não foi. Muito bem. Então o que eles estão fazendo, o que esse pessoal, Franklin Martins e Zé Dirceu, está fazendo, é exatamente isso, estão se fazendo de coitadinhos. Então, você vê, se o sujeito diz, nós vamos, né, instaurar o controle social da mídia. O que acontece com os donos da mídia? Que já são uns cagões, covardes, serviçais. Eles vão todos correndo lá para o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, não faça isso, no nosso dinheirinho. Daí o Zé Dirceu diz, tá bom, eu não tomo o seu dinheiro, contanto que você faça isso, mais isso, mais isso, mais isso. E os caras mais que depressa, sim senhor patrão, sim senhor comandante. É exatamente isso que faz. Toda essa gente, vamos dizer, milionário no Brasil é cagão. Milionário é empregadinho da esquerda. Todo mundo sabe que na redação o dono do jornal não manda nada, não apita coisa nenhuma, às vezes nem entra na redação de medo dos empregados. Os caras, vamos dizer, você tem as comissões de redação, elas mandam naquilo, porra. Quer dizer que o seu Otávio Frias, os seus Marinhos, tal, são empregadinhos de seus empregadinhos. Lá dentro tem a comissão do Partido Comunista que manda. Tá certo? É assim, e é assim faz muito tempo. Então, tanto faz eles instituírem o controle
tá certo? Chamado controle social da mídia, quer dizer, passar o controle da mídia para a mão deles mesmos, ou deixar como está e ficar tudo na ameaça, porque vai funcionar igualzinho dos dois jeitos. É assim que eles fazem. Você tá entendendo? O fato é assim, em seu benefício jamais vão fazer nada. Você está entendendo? Quer dizer, tanto faz, é assim, a diferença entre eles botar no seu rabo e você sentar no colo deles, tá entendendo? A diferença é mais ou menos essa, tá entendendo? Tá então, bom. com um pouco mais de vaselina para cá, um pouco menos de vaselina para lá, mas no fim... A essência é a mesma. A essência é a mesma. Então, é o seguinte, eu vou dizer novamente, não confie em comunista jamais, jamais. São todos estelionatários, todos mentirosos, são sociopatas. Atenção, o nego que acha que ele representa uma sociedade futura melhor e que por isso tudo que ele faça na vida presente já está justificado, o cara tem uma estrutura de personalidade de delinquente, de bandido. Você tá entendendo? Não é uma questão de ideologia, é de estrutura de personalidade. Porque o movimento revolucionário tem várias ideologias diferentes dentro e pouco importa. Fascista, comunista, nazista, é tudo a mesma merda. Por quê? É o movimento revolucionário. É o nego que representa o futuro melhor. Então, ninguém tem o direito de tornar o presente pior em nome de um futuro melhor. E o movimento revolucionário consiste exatamente nisso. Tá certo? E pior ainda, à medida que o povo perde de vista, vamos dizer, a tradição religiosa, ele vamos dizer, os valores morais são transferidos para a ideologia revolucionária. Então, fica aquele negócio de que o comunista é o jovem idealista que quer o bem da humanidade. Que é o bem coisa nenhuma. A própria pretensão de que o sujeito, vamos dizer, o ser humano por si mesmo, tá certo? Seja capaz de fazer o bem e salvar a humanidade, ela já é o mal. Porque qualquer pessoa realista tem que entender, vamos dizer, que o bem no ser humano é um milagre. O bem é um dom da graça. Nós não temos a capacidade de fazer o bem. Tá? Nós temos quando um fator misterioso, desconhecido, nos infunde o bem. Olavo, você acha que, eu digo como filósofo agora, que o mal, ele é, na verdade, a privação do bem? Eu digo, falando ontologicamente... Não tem nem dúvida, porque, vamos dizer, o bem se identifica com o ser, com a existência mesma. Então, aí já explicava São Tomás de Aquino que o mal não tem uma existência substantiva. Mas não tem uma existência substantiva no plano metafísico. No plano da realidade humana, o mal é substantivo, sim. Ele não é apenas uma privação. Ele é uma coisa ativa que você reconhece. Quer dizer, mas eu digo, ele acaba sendo uma decorrência de existência humana, outra coisa metafisicamente. Quer dizer, considerado na totalidade da realidade, o mal não tem existência própria. Mas considerado na escala mais humilde, mais modesta da nossa vida, ele tem existência, sim. Certo. Ok, eu gostaria até de ouvir um dia você falar sobre isso, que é um assunto muito bonito, né? E profundo, né? Do bem e do mal, né? Mas tá bom, muito obrigado e um abraço para você. Obrigado, tudo bom. Aqui eu quero dar um aviso para vocês. Tem 2 sites que eu pediria para vocês prestarem atenção. Os 2 sites são muito bons, muito úteis, são um esforço altamente louvável. O primeiro é o seguinte, www.cavaleiroconde.blogspot.com. Não tem BR. Vou repetir, www.cavaleiroconde.blogspot.com. Esse cidadão colocou lá um documentário fotográfico das atrocidades do movimento comunista, desde o início do século XX. É uma coisa que todo mundo tem que ver, tá certo? Para não ficar posando de bonzinho e dizer que os comunistas são idealistas, etc, etc. Ninguém, em nome do bem, faz tanta atrocidade. Isso não existe, gente. Como é que você vai dizer que isso aí nasce de boa intenção? Que Che Guevara era um idealista. Não é um idealista, ele apenas chama de bem aquilo que a gente chama de mal. O cara simplesmente troca o nome, porque ele não é capaz de apreender o bem verdadeiro, né? Então, muitas vezes, o homem de bem é obrigado a fazer uma violência, a contragosto. Mas como é que você faz para saber se é esse o caso? É simples. O homem de bem vai tratar de reduzir aquela violência ao mínimo indispensável. Vou te dar um exemplo. A guerra do Iraque, que está todo mundo gritando contra, foi a guerra que teve menos morte de civis na história. Desde que começaram as guerras modernas, nunca o risco para a população civil foi tão controlado e tão diminuído como na guerra do Iraque. É só você comparar com qualquer outra guerra. Tá certo? Agora,
esse pessoal comunista, não é na guerra que eles matam a população civil, eles matam a sua própria população civil. Tá certo? Quando nós dizemos que o regime comunista na Rússia matou 20 milhões de pessoas, não é na guerra. Na guerra morreram outros 20 milhões de russos. Estou falando de 20 milhões que morreram na população civil, assassinados pelo seu próprio governo. Na China, quando nós fazemos as contas e vemos, como o livro Negro do Comunismo, que mataram 60 milhões de chineses, não foi em guerra. Isso não tem nada a ver com a contagem das guerras. Tá certo? Então, se você pega 20 milhões na Rússia, mais 20 milhões na Europa, nos países satélites, em Cuba, etc, etc, mais 60 milhões na China, dá os famosos 100 milhões. 100 milhões, as duas guerras. A primeira guerra matou 20 milhões de pessoas, a segunda matou 40. Quer dizer, duas guerras mundiais somadas passam um pouco da metade do que os comunistas mataram de seus próprios concidadãos. Então, isso não é a violência controlada, não é aquela violência que você faz em último caso. Tá certo? A KGB tinha lista, tá certo? Tinha um número de prisões que tinha que efetuar todo dia, não interessar a quem. Tinha que meter, por exemplo, 100 negros na cadeia hoje. Tá? Então, você pegava qualquer um. A violência para essa gente nunca é apenas um meio. A violência, o crime, o genocídio. Não, isso está no coração mesmo da ideologia, não só da ideologia, mas de todo o movimento revolucionário, desde que ele surgiu. A ideia do banho de sangue redentor, quer dizer, o banho de sangue não é feito como um meio, como um instrumento. Não. Ele próprio é o ato ritual, tá certo? Que vai purificar a humanidade. Esses caras são sacerdotes do absurdo. Eles estão aí para isso, eles estão aí para matar, para estuprar, para roubar. Né? Então, dê uma olhada nesse blog, cavaleiroconde.blogspot.com. Segundo, pede para a pessoa esperar. E tem um jeito no telefone, mas deixa eu acabar esse negócio aqui. Peraí. Tem mais dois avisos aqui. O segundo site que eu gostaria que vocês dessem uma olhada é www.freewebs.com/imortaisguerreiros. www.freewebs.com/imortaisguerreiros. É um site que reúne e dá mais ou menos um sentido de unidade a todos esses blogs e sites que estão, vamos dizer, descrevendo e denunciando a atual debacle brasileira criada pelo PT. Não deixem de olhar esses blogs e prestar atenção no belo trabalho que essa gente está fazendo. Terceiro aviso que eu quero dar. Falar em belo trabalho, o meu ex-aluno e amigo José Monir Nasser está fazendo uma série de conferências na linha da educação liberal, inspirada em parte na obra do Mortimer Adler, que foi o pioneiro da educação liberal aqui nos Estados Unidos, e em parte nas técnicas que eu mesmo desenvolvi, que eu exemplifiquei nos cursos em Curitiba, de onde é o Monir Nasser. E a próxima conferência do Monir é no dia 16 de outubro, na Realizações, Rua França Pinto, 498, São Paulo, sobre o livro de Platão, A Apologia de Sócrates. Ele já tem realizado várias conferências, cada um analisando um livro, inclusive o meu próprio livro, Jardim das Aflições, entrou nessa série. São coisas realmente muito bem feitas. O Monir é um talento extraordinário. Então, parabéns, Monir. Esse aí é o bom combate. Informações lá, se quiser, pelo telefone 011-5172-5363. Então, vamos ver quem está aí na linha para falar. Espera aí, dei o telefone errado, tá vendo? Aqui só sai cagado. 5572-5363. Fica dito no livro. 5572-5363. Vamos lá. Alô, quem está na linha? Alô, Olavo? Eu? Oi, Olavo. Sou eu, Leonardo. Oi, Leonardo. Tudo bem? Tudo legal, Olavo? Fora aqui o meu computador que deu um problema, por isso eu estou meio fora de sintonia, porque eu não estou assistindo seu programa ao vivo, mas estou ligando para te dizer os parabéns. Muito bom trabalho feito pelo senhor. O senhor é atualmente a pessoa que mais me influencia, né? Li quase todos os seus livros, quase todas as suas obras. E eu acho que pode dizer que assim eu não tenho como discordar de uma vírgula do senhor. Mas eu queria deixar aqui uma... Porque às vezes eu discordo de mim mesmo. Às vezes, raramente, porque eu sou muito burro, então para discordar de uma pessoa como o senhor fica meio difícil da minha parte. Os dois. Aqui eu só queria deixar assim, um aviso realmente dessa doutrinação, né?
que a esquerda faz nesse Brasil, quando eu dou aula de pré-vestibular, e até o meu amigo Fábio, que é o coordenador do pré-vestibular, é uma pessoa muito sensata, sabe do que eu estou falando, entende o que eu estou falando. Só que a gente é cercado de pessoas que se baseiam numa literatura. Eu fico assim, que eu dou aula de uma ciência chamada cultura e cidadania, mas na verdade é filosofia. Então fui lá, eu também não sei nada, mas eu fui lá, já que tem uma porção de gente que não sabe nada, eu vou lá dar palpite também. E uma vez discuti com um professor de história, eu não sei em que mundo eles vivem, eles não lêem Platão, e estavam lá o cara falando belezas e mais belezas de Foucault. Eu fiquei impressionado assim, como é que as pessoas amam esse filósofo, que pra mim é um bosta, um maluco. É uns bosta mesmo, que pra mim é um bosta, um maluco que não fez nada, que se baseou em Nietzsche para escrever mais besteira ainda. Então, umas coisas assim que eu queria deixar, né? Porque a gente fica nessa doutrinação, fica meio fechado. Eu acho que esse país aqui, ele já está no ralo há muito tempo. Olha, você tem razão. Agora, você deve ter assistido, se não assistiu, assista o filme Tropa de Elite, tem uma cena lá que eu acho que é o resumo do Brasil. Sim. Tá lá um grupo de estudantes esquerdistas, né? Discutindo Michel Foucault e cagando regra sobre o Estado, o crime, etc. E todo mundo fumando maconha. Isso aí é a quintessência da Universidade Brasileira. A Universidade Brasileira só serve para isso, para fazer drogado e comunista, tá entendendo? Meu irmão tá nela, meu irmão tá estudando na UERJ, mas ele já emprestei Jardim das Aflições, já emprestei BC Coletivo para ele ver se ele faz uma profilaxia desse pensamento todo. Por isso que eu escrevi aquela frase que até foi reproduzida na Veja essa semana, as frases da semana, que é: hoje em dia a educação brasileira só se distingue do crime organizado porque o crime é organizado. Não é um modo de dizer. Eu digo, a educação brasileira é crime desorganizado. Uhum. São instituições criminosas. Eu acho a USP uma instituição criminosa, ela é culpada de tudo o que está acontecendo no Brasil. Tudo isso, toda essa roubalheira, essa desgraça que o PT está fazendo no Brasil, com a ajuda, tá certo, da sua própria oposição, entre aspas, isso tudo foi tramado na USP. Isso é uma instituição criminosa, tá certo? Marilena Chauí, assim vai, né? Tinha que ser, aquela porcaria tinha que ser fechada. Atenção, fechada, tá certo? Não vou dizer nem para transformar num bordel, porque já é. E já era, nos anos 70. Você ia lá no CRUSP, tá certo? O CRUSP era um monumento nacional à suruba. Só tinha suruba e consumo de droga o tempo todo. Quando não era isso, então eu estava fazendo a assembleia para discutir o Brasil maravilhoso que eles iam criar com base em Michel Foucault e outros canalhas desse tipo, exatamente como aparece no filme. Só que hoje é o seguinte, hoje não é só USP, o Congresso Nacional virou isso também, tá certo? Então, enquanto não acabar com isso, o Brasil não vai ter jeito. Eu não tenho a solução para todos os problemas do país, não tenho mesmo, não tenho nenhum plano geral para o Brasil. O pessoal que, faça um plano para o Brasil, fala, não tenho plano, só tenho um problema para acabar. O problema da... que eu tenho uma filha, né? A gente tem que tapar a boca desses caras, tem que desmoralizá-los. Não é com censura e com prisão que vai acabar com eles. É dizendo a verdade e desmoralizando. Tá certo? Mostrando a picaretagem desses caras, até que eles ficam com vergonha de sair na rua. Tá certo? Perfeito. Então, muito obrigado, Olavo. Um abraço. Obrigado, eu. Agora, aqui tem uma carta muito interessante. Henrique Garcia, né, ele cita aqui um discurso, Coluna de Fogo, pronunciado por Jackson de Figueiredo, grande escritor brasileiro, em 1925. Ele diz: há que voltar, pois, à fórmula mestre-ana, ele se refere ao escritor francês Joseph de Maistre, do início da reação católica nos primeiros anos do próprio século XIX. A revolução é, nos seus princípios mesmos, tão hostil, tão contrária à felicidade humana, à vida em sociedade, que para combatê-la é necessário pregar-se já não a contra-revolução, mas o contrário da revolução. Olha, essa aí é maravilhoso. Quer dizer, o Jackson tinha toda a razão, porque você fala contra-revolução, o mecanismo da contra-revolução faz parte do espírito revolucionário. Essa é uma das teses do meu trabalho. Não sei se vai virar um livro ou vários livros, que é a mente revolucionária. O que chama de contra-revolução são movimentos revolucionários, tá certo? Eles aparecem de dentro, tá certo, do próprio movimento revolucionário e fazem parte dele. Então, o que nós precisamos não é a contra-revolução. Contra-revolução, às vezes, é o fascismo, é o franquismo. Nós precisamos do contrário da revolução. Nós precisamos desmoralizar o movimento revolucionário, tirar o seu prestígio cultural e até religioso, tá certo? Nós precisamos fazer aquilo que está profetizado na Bíblia, que os caras vão mandar fazer acontecer, mas diz a Bíblia, diz o Apocalipse, no fim a sua loucura será mostrada aos olhos de todos. É isso que nós temos que fazer.
Nós temos que acabar com o prestígio, tá certo? Dessa raça de malditos que aparece por volta do século XIV, XV e está aí até hoje cagando regra, prometendo um mundo melhor e só matando gente, produzindo desgraça, terror, destruição por tudo quanto é lado. Né? Então, o Henrique Garcia me pergunta em que medida o senhor cuida tênis filósofos brasileiros de outras épocas influenciado a sua formação intelectual. Influenciaram alguma coisa, tá certo? Porque todas essas obras estão na direção certa, mas ainda são incipientes. Você vê, o Jackson de Figueiredo aqui, ele teve um negócio quase profético. Mas no tempo dele, você não tinha material para você entender o movimento revolucionário como um todo. Tanto que ele se refere somente à revolução, ao movimento revolucionário, que aparece a partir da Revolução Francesa. E não é, a coisa vem de muito antes. Se foi preciso muitos estudos parciais indo se acumulando, como o do Eric Voegelin, Norman Cohn, Luciano Pellicani, foi somando uma coisa a outra ali. Agora, hoje em dia, dá para você ter uma visão mais ou menos completa do movimento revolucionário. Tá certo? Então, quer dizer que todas as reações esboçadas até muito recentemente, elas foram muito inadequadas. Isso quando não se deixaram captar e aproveitar pelo próprio movimento revolucionário. Você veja, na década de 20, 30, quanta gente boa, não querendo reagir contra o comunismo, entrava no partido fascista, entrava no partido nazista, porque achava que isso era contra a revolução. Falaram, não, isso faz parte da revolução, sua besta. Não é aí o negócio, tá entendendo? Você não pode usar os meios, tá certo, da revolução para detê-la. Porque se você organiza, vamos dizer, uma militância de massas, tá certo, que está acreditando numa sociedade melhor no futuro, pronto, você já entrou no negócio do movimento revolucionário. Nós temos que tirar das pessoas essa ideia de que a sociedade como um todo possa ser melhorada pela ação política. A sociedade como um todo só pode ser melhorada pela sociedade como um todo, tá certo? E isso depende de fatores culturais, morais, religiosos, sobre os quais ninguém tem controle. O que se trata é apenas de incentivar as coisas boas que existem no coração humano e deixar que as pessoas ajam, tá certo? Por exemplo, aquela famosa ideia do Hernando de Soto, quer dizer que se num país como o Brasil, por exemplo, existisse um registro de imóveis, de maneira que cada negro que está ocupando, está morando numa posse, tá certo? Tivesse uma escritura do seu terreno, o que aconteceria? Esse terreno, que atualmente só serve para o uso dele, se tornaria capital. E aí apareceriam milhões de capitalistas do dia para a noite. É só você fazer isso, quer dizer, você dá para o nego o instrumento, a posse da sua, vamos dizer, a propriedade da sua posse, tá certo? E ele vira, vamos dizer, um cidadão de uma democracia apto a participar do processo capitalista. É só fazer isso. Porque o povo brasileiro já provou que tem iniciativa econômica. Você vê, já nos anos 80, havia um estudo do próprio governo que mostrou que 60% da economia nacional era economia informal. Que economia informal? Era empresinha de fundo de quintal, era coisa sem registro, era o pessoal que vivia na marginalidade em relação ao Estado. Essa gente fazia o Brasil progredir. Não foi preciso o Estado fazer nenhum plano, não é só deixar as pessoas agirem, elas se viram. Tá certo? Agora, o iluminado, o revolucionário, acredita que só ele tem a ideia certa, que ele precisa fazer um plano integral. Não precisa fazer plano integral nenhum, é só deixar as pessoas se virarem. É só, vamos dizer, confiar que o outro é pelo menos tão inteligente quanto você, ou tão burro quanto você. Tá certo? Então, o ser humano é assim como a educação de criança, que a pessoa diz, tem que planejar a educação de criança, tem que educar a criança assim, assim. Não precisa educar a criança nada, é só deixar ela... É só você fazer o bem, fazer a coisa certa e deixar a criança ver, ela vai escolher ir atrás de você, porque a criança tem um instinto não tem o instinto da desobediência, o instinto da rebeldia que as pessoas pensam. A criança tem o instinto da obediência, tem o instinto de imitar o pai e a mãe. Então é só deixar a criança, ela vai acertar, de um jeito tudo vai acertar. O cidadão também deixa o povo trabalhar, que todo mundo resolve o seu problema. Não precisa de Lula nenhum, não precisa de Zé Dirceu nenhum, não precisa de revolucionário nenhum para salvar o povo dele mesmo. Vamos lá. Tem alguém aí? Alô? Olavo? Alô? Quem é? Olavo, tá ouvindo? Sim. É Marcos que tá falando? Marcos? Eu mesmo, Tudo bem? Tudo bem. Poxa, esse livro que o senhor falou aí do Hernando de Soto é o Mistério do Capital, né? Isso, Mistério do Capital. É um livro que todo mundo devia ler. Olha, o PT, a turma do PT, antes da eleição, eles diziam, nós vamos ler o livro, vamos fazer aí o plano do Hernando de Soto. Eu digo,
Se você fizer, eu viro petista no dia seguinte, mas você não vai fazer, é tudo mentira. De fato, não fizeram. Não, o seguinte, eu não sei se o senhor ficou sabendo, essa semana passada, sexta-feira, eu vi na Globo News isso, dizendo que a aeronáutica, ela estaria sobrecarregada em função dos problemas dos controladores aéreos, né? E a solução encontrada foi retirar da aeronáutica o controle de voo dos pequenos aviões no território nacional. Isso, retira da aeronáutica, põe na mão do PT, daí vai ficar tudo legal. Não, mas é o seguinte, como é que entram as drogas do país pela Amazônia? Você vai ser por avião, óbvio. Ou seja, acabou a proteção via aérea, vamos dizer assim, né? Pois é, você sabe que tinha aquela lei que permitia à aeronáutica abater o avião, o avião narcotraficante, tá certo? Sim, sim. Daí fizeram essa lei, daí o ministro da Justiça, o Zé Gregori, olha que bem, não era ainda petista, já era tucano, mas já era dessa esquerdalha toda. O nego sentou em cima da lei durante um tempão, tá certo? Enquanto isso, continuou passando o avião do narcotraficante. Tá? Daí, muito bem, no fim, regulamentaram a lei. Na hora que regulamenta a lei, o que você faz? Tira o controle aéreo da mão da aeronáutica. Você está entendendo? Essa putada toda de PT, esses políticos, tudo trabalha para narcotraficante. O Brasil tem uma nova classe dominante. Entendeu? Você pensa que a classe dominante é o quê? Aqueles 400 de São Paulo? Eles não mandam nada, são todos coitados, tudo puxa-saco de petista. Agora quem manda é PT e narcotraficante, que é tudo a mesma coisa. Quando é que vocês vão acordar, gente? Hã? Tá bom, Lavo. É só isso. Obrigado. Tá aqui, abração pro senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Agora, tem aqui, peraí, eu quero achar aqui um negócio muito interessante que fala sobre os estudantes brasileiros. Enquanto isso, vamos falar do outro negócio aqui. Datafolha, somente 3% da população brasileira considera um aborto moralmente aceitável. Mas é claro, a população brasileira tem a cabeça no lugar. A população brasileira pode errar em decisões momentâneas de fatos, porque não tem o fato, não tem a informação certa. Mas com relação aos princípios, aos valores gerais, a população brasileira é muito saudável. Ela sempre escolhe o lado certo. Tá certo? Se você perguntar à população brasileira, você está a favor da polícia ou do narcotraficante? Você vai dizer 100% você é a favor da polícia, por pior que a polícia seja. Porque sobre a polícia pode ter algum controle, sobre os narcotraficantes não. Da mesma maneira, aborto. A população é maciçamente contra. É maciçamente, vamos dizer, aí eu lembro do Saul Bellow, tá certo? Que toda hora viveu perguntando, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Ele pegou e disse, olha, eu vou resumir tudo, para vocês não me perguntar mais. Eu sou a favor de tudo que é bom e contra tudo que é ruim. Tá certo? Então, o povo brasileiro é a mesma coisa, é a favor de tudo que é bom e contra tudo que é ruim. Agora, ele pode errar, por exemplo, numa eleição, não votar no Lula, tá certo? Cagada, mas tudo bem, mas para isso precisa ter a informação concreta sobre quem é o Lula e o que o Lula faz. O pessoal não tinha, tá certo? Tanto até o Foro de São Paulo foi escondido. Se a população brasileira soubesse do Foro de São Paulo e soubesse desse longo caso de amor escabroso entre PT e Farc, jamais teria votado em Lula, nem para vereador em São Tomé das Letras. Agora, com relação aos princípios gerais da vida humana, o povo acerta. Quem não acerta é a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é o contrário do Saul Bellow. A Folha de São Paulo é a favor de tudo que é ruim e contra tudo que é bom. Agora, não é sempre, tudo tem exceção. Essa semana, por exemplo, saiu um artigo excelente do Nelson Asher. Tá certo? Cadê? Até comentar uma coisa aqui. Está aqui, falando dessa besta quadrada desse Eric Hobsbawm, que é o cara que tem saudade de Stalin. Né? É isso aí, Nelson Asher. Esse camarada é um pseudo tudo. Né? Tudo que ele faz é pseudo. Tá certo? Agora, no Brasil, é tido assim como um grande historiador, porque as pessoas não sabem o que é historiador. Nunca leram Jacob Burckhardt, nunca leram Jan Huizinga, nunca leram Leopold von Ranke, tá certo? Então, não sabe o que é um historiador de verdade. Então, aceita esta besta quadrada desse Eric Hobsbawm, que é apenas um propagandista do comunismo. Então, é isso aí, Nelson Asher, desce o pau. Né? Agora, aqui tem uma outra cartinha, eu preciso achar, aqui é tanto papel que a gente se atrapalha. Aqui. André Couto. Estudei na Universidade Federal de São Carlos e frequentei também o campus da USP São Carlos. Ouço você demonizando a USP e as universidades brasileiras. Você tem contato com o pessoal da Humanas da USP. Realmente a Humanas está infestada de ideias esquerdistas. Já o pessoal das exatas, não.
Ah, você tem toda a razão. Os melhores alunos que aparecem, os alunos que têm a cabeça mais no lugar, são os caras que vêm da escola de engenharia. Agora, se o nego sai da faculdade, a faculdade mais louca que tem é psicologia. Psicologia só sai maluco, drogado, né, esquizofrênico, é um negócio terrificante. Agora, depois vem filosofia e ciências sociais. E assim, direito então só sai doido. Tá certo? Agora, quando você vê um sujeito que sabe somar 2 mais 2, tá certo? O sujeito, ele tem até a ousadia de achar que ele é ele mesmo e que você é você, tá certo? Então é porque o sujeito veio da faculdade de engenharia ou de qualquer faculdade de tecnologia ou de ciências exatas. Você tem toda a razão. Mas acontece que quem personifica a universidade publicamente é justamente os analfabetos, o pessoal da ciências humanas, da filosofia, etc, etc. E a turminha que trabalha mesmo, tá certo? Esses aí são desprezados. Você vai na faculdade de filosofia, você vai ver com que desprezo, né, eles encaram o pessoal da engenharia. Porque são os alienados. Alienado é você, seus idiotas. Você é que viu com a cabeça do mundo da lua, né, acreditando em Michel Foucault. Você vê que na cena ali do filme, muito bem mostrado, eles estão lendo ali Michel Foucault, não como que ele é assim, uma ideia entre outras para debater. Não, estão lendo como se fosse a expressão objetiva da verdade. Michel Foucault diz assim, assim, assim. Né? Não, aquilo não se questiona. Na Universidade do Brasil, você questionar Michel Foucault, Nietzsche, Karl Marx, tal, a sua carreira está em risco. Então aquilo é passado como se fosse verdade de evangelho. Agora, esses caras ficam ali lendo isso, fumando maconha, que é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você se intoxicar de Michel Foucault ou de cocaína é exatamente a mesma coisa. O próprio Michel Foucault era um cocainômano louco, tarado, tá certo? E esse pessoal, então, os mais burros, olham de cima as pessoas que sabem alguma coisa. Você tem toda razão no seu protesto, André Couto. Então, a turminha das exatas, olha, não disse nada contra vocês, entendeu? Vocês são o que salva o pouco de honra que ainda pode restar em algumas universidades brasileiras. E com isso, gente, aqui estamos... deixa eu ver se tem alguma coisa mais urgente. Tem, mas não dá mais tempo. Então, é assim, acabou o nosso tempo. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.